E muito boa noite para você que está chegando comigo aí na nossa TV Top Minas, através do Facebook, TV Top Minas Web, através do Facebook. E você que está no nosso site, uma boa noite para você que está chegando agora. Eu quero desejar agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer a você que está aí do outro lado, todos os dias, nos ajudando a fazer este programa. Este programa que nós trazemos todos os dias aqui na TV Top Minas, para incentivar você cada dia a estudar mais a Bíblia, a fazer da Bíblia o seu dicionário diário, né? Porque as pessoas não têm conhecimento bíblico, porque não tem coragem de estudar a Bíblia, ou não gosta de estudar a Bíblia. Diz que a Bíblia não há necessidade de ficar com a Bíblia na mão. Né? Hoje, muitas vezes, as pessoas estão trocando a Bíblia pelo celular. Né? Mas lembrando você que quando você está estudando a Bíblia no celular, entra uma mensagem no seu WhatsApp e você vai ter curiosidade de parar de estudar a Bíblia para ir lá responder a mensagem no WhatsApp. Então não convém, por isso eu digo, não convém você estudar a Bíblia no seu celular ou no seu tablet, né? Porque chega a mensagem, você vai lá observar a mensagem que está chegando. Então você tira a sua atenção, o seu raciocínio e você não aprende também o que está estudando. Então é bom que você se despregue um pouco, né, das redes sociais quando estiver estudando a palavra de Deus. Bem, o nosso tema que você está vendo aí hoje aí são os falsos profetas. Esse tema foi, nós já falamos sobre os falsos profetas aqui, né, sobre profecias, né, aqui no nosso programa, mas o irmão Geraldo Lemos, lá de Rondônia, ele pediu para que a gente falasse sobre esse assunto, inclusive para alertar as pessoas sobre a relação à mídia, né? Então, nós falamos agora sobre o uso do celular e sobre a mídia que está trazendo muito aí assunto que não tem nada a ver com a palavra de Deus. Então, se você for acompanhar muitas coisas ali no TikTok, as pessoas que vêm trazendo mensagem e tal, sem você estudar a Bíblia, meu querido, você não vai ter um conhecimento da palavra de Deus. Então, a Bíblia é o livro ideal para você estudar juntamente com a sua família. Às vezes eu fico meio atravessado aqui na imagem, mas é porque a tela do meu computador fica desse lado, viu, gente? Então tem que estar, a tela está aqui aberta, né, no texto, né, na apostila que fica aqui, para que eu possa acompanhar o trabalho daqui através da leitura aqui na tela. Porque não dá para ficar folheando aqui a apostila enquanto a gente está ministrando aqui, né? Então, o bom mesmo é que a minha tela estivesse lá na frente, junto com a câmera, para eu estar olhando. Mas aqui no estúdio, da nossa TV, ainda está bem devagar. Ainda estou trabalhando sozinho, como disse para vocês, né? Mas daqui uns tempos nós vamos ter mais gente aqui para estar trabalhando conosco, né? Fazendo as entrevistas, fazendo o trabalho aqui com a gente. Então vai ter gente também para operar o sistema aqui para que a gente fique mais à vontade, né? Eu quero fazer um programa em pé lá no outro estúdio, que eu tenho um outro estúdio do lado aqui, né, que eu faço as entrevistas, né? E eu quero fazer o programa lá em pé, como se faz nas igrejas, né? Nas igrejas. Então fica bem mais fácil para você andar em cima do púlpito e tal, né? A transmissão seja lá do outro estúdio, o estúdio lá é amplo, né? Você pode ficar em pé dentro do estúdio, você pode andar dentro do estúdio, então está sendo montado para isso. E em breve nós estaremos lá do outro lado, com toda a iluminação, com toda a panfletagem todinha lá, né? Para a gente estar fazendo um programa mais virado para a TV direta mesmo, né? Aqui nós estamos fazendo a TV web, mas nós vamos estar fazendo aqui a TV direta e já está aí também no YouTube, né? Nosso canal no YouTube é TV Top Minas Web. É tudo junto, TV Top Minas Web. Você vai lá no canal do YouTube, se inscreva no canal do YouTube para ajudar a nossa comunidade a crescer, né? E nós estamos felizes porque as pessoas têm
divulgado bastante, né? Mas estamos um grupo muito fechadinho ainda. Precisamos expandir esse grupo, né? Expandir esse grupo de forma que você pode fazer essa distribuição para a gente, né? Lembrando você também que a nossa TV Top Mil não tem só o programa gospel, não, viu, gente? Tem o programa de esporte, né? O programa esportivo vai ao ar toda segunda-feira, diretamente transmitido aqui de Juiz de Fora e do Rio de Janeiro, com o nosso amigo Gustavo Nogueira, lá de Resende, né? Com participação das pessoas que queiram participar do programa e tal, muito comentário sobre o esporte, sobre o futebol em si, né? O Gustavo Nogueira é um comentarista muito bom, então nós estamos aí fazendo essa transmissão também do esporte. Temos um programa Falando Sério, que é um programa de entrevista, onde nós metemos a lenha naquelas pessoas que fazem as coisas erradas e tal, nós colocamos sempre as pessoas aqui em tese. Quero mandar um abraço também, além do abraço aí do irmão Geraldo Lemes, né? Mandar um abraço também para a sua esposa, a Reisla, né? Agora ele falou o nome da esposa, agora eu lembrei. A esposa dele é o mesmo nome da filha dele, então não vou esquecer mais nunca, né? É a Reisla. Um abraço para você, Reisla. É um prazer muito grande ter vocês aqui também na TV Top Minas. Quero mandar um abraço aí, minha amiga Cida. A Cida está lá no Bom Sucesso, com seu esposo José, também acompanhando o nosso programa lá ao vivo, né? Mandar um abraço para a Lurdinha, lá em Patinga, mandar aquele alô também para a Babi, lá no Marumbi, a Josiane, lá no bairro Santa Paula, a Varli de Torreões, a Jane Besting, lá na Suíça, o Ricardo está lá em Portugal, com a sua esposa Rosângela. Deixa eu ver mais quem aqui. Tem também o Alan, lá em Pedro Leopoldo, né? Pedro Leopoldo. Muita gente está ligadinho conosco aí. No nosso site são 632 pessoas agora online, então não tem como mandar alô para todo mundo, né? Que nem todo mundo também aparece o nome aqui. Para mim aparece somente a cidade que a pessoa está ouvindo o programa. Então um abraço para você que está no site, você que está no aplicativo de celular, espalhado por esse Brasil afora, por esse mundo afora, lá no Uruguai, no Paraguai, na Argentina, na Bolívia, né? Tem gente aí ouvindo o nosso programa. Nosso muito obrigado a vocês. Meu amigo Luiz Gonzaga, lá da TV e Rádio Web Interativa, também não perde o nosso programa. Gonzaga, um abraço para você, muito obrigado aí pelo apoio, né? O França, né? Que é o Francisco de Paulo França, lá da Rádio Web Carinho, né? Que nós trabalhamos junto muitos anos também na Rádio Web Carinho. Um abraço aí para o França e para toda a turma aí da Rádio Web Carinho. Bem, os falsos profetas. O nosso texto base aí você vai pegar. Nós falamos, anteontem nós falamos de Jeremias, vamos voltar a falar de Jeremias de novo, né? O profeta Jeremias, no capítulo 28, versículo 2, 4, e no capítulo 12, 15, você pode abrir a sua Bíblia aí, ou então anotar aí na sua apostila. Esse estudo faz parte de uma apostila, viu, gente? Uma apostila grande que fala sobre os falsos profetas, faz parte dos nossos estudos aqui da TV Top Minas e antes da Rádio Top Minas, da Rádio Top FM 97,7 de Ribeirão das Neves, já vinha trazendo já esses estudos, né? Quem lembra lá da Rádio Top, não é Top Minas, Rádio Top 97,7 lá de Ribeirão das Neves, lembra também desses estudos que nós dávamos lá no programa Luz e Vida, lá da Rádio Top, lá de Ribeirão das Neves, tá bom? Então tá aí, os falsos profetas. Jeremias capítulo 28, versículo 2, 4, e também capítulo 12, versículo 15. Não, o versículo 2 a 4 e depois versículo 12 ao 15. Então você faz aí uma correção aí, viu? Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestido como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Mateus capítulo 7, versículo 15 e 16. O nosso texto base é Jeremias, e esse versículo é o nosso texto áureo. Né? Para quem frequenta a escola dominical sabe o que é um texto áureo, né? Um texto que traz após o tema. Não é? Bem, para nós começar a nossa palestra hoje sobre os falsos profetas,
Nós trazemos uma introdução onde vai trazer para você que a capacidade de Deus e é muito grande na vida de cada um que consegue acompanhar cada ensinamento da palavra dele. Mas também a capacidade do diabo em imitar as coisas de Deus é muito grande. Ao longo da história, nós podemos ver, desde a criação do homem, ele utilizou todas as suas variadas astúcias para quebrar a comunhão do homem com Deus. Em variadas ocasiões, Satanás usou pessoas da confiança do próprio povo, como foi o caso de muitos profetas, né? Lá os profetas de Israel, que ludibriavam o povo com suas falsas mensagens, que muitas vezes foram tidas como verdadeiras profecias. Assim como Deus utilizou os seus servos, né, os profetas, para transmitir a sua verdade e seus desígnios, e também cobrar do povo que andasse de forma correta e justa com os seus irmãos, Satanás também utilizou-se no Antigo Testamento de falsas profecias, de falsos profetas, que traziam mensagens contrárias que Deus tinha enviado, como foi o caso de Zedequias, filhos de Kenaná, e seu grupo de profetas que conseguiram impressionar o rei Acabe. E esses falsos profetas fizeram, em nome de Jeová, em nome de Deus, promessas incoerentes e ludibriadoras que não podia ser cumprida sem levar em consideração a má condição moral e espiritual do povo. As consequências foram pesadas, né? Devastadoras, refletidas até hoje no povo judeu. Até hoje. Vocês veem aí esta guerra que começou agora com Israel e os Hamas. Nada mais é do que fruto dessas profecias falsas que, mesmo depois de anos e anos, né, 2.000 anos, 3.000 anos aí, ainda surtem efeitos lá na faixa de Gaza, porque essa guerra, ela é não só territorial, mas essa guerra também é uma guerra santa, né? É uma guerra santa. Nós íamos falar sobre essa guerra esta semana, mas eu creio que vou deixar mais um tempo aí para a gente analisar mais sobre essa guerra, para a gente estar falando sobre, biblicamente, o que é essa guerra. Mas as consequências dessas falsas profecias que o diabo impôs em cima dos falsos profetas da época, está dando problema até hoje, até nos dias de hoje, né? Para o povo judeu. Como reconhecer o legítimo mensageiro de Deus no contexto atual da igreja em que você vive? Nós contamos aqui de um falso profeta que esteve na nossa igreja, no Jardim da Glória, que o irmão Geraldo está aí ouvindo e ele pode confirmar. Nós contamos aqui, mas nós vamos contar uma partezinha, rapidinho aqui, só para acrescentar essa introdução. Esse pastor esteve na região pregando e fazendo prodígio. Ele chegou até o meu conhecimento dizendo dessa forma: Juliana Reis, um abraço para você, viu? Juliana Reis sabe muito bem essa história aí. Juliana Reis, agora ela é missionária, está lá na Índia, né? E é nossa ouvinte assídua aqui do programa também. A Juliana chegou para mim e disse assim, ó, vou dizer o nome da Juliana porque foi ela quem disse, né? Juliana chegou e falou, irmão,
Tem um pastor que pregou lá em Pedro Leopoldo, São José da Lapa. E esse pastor é uma bênção. Falei, que bom que é uma bênção. Mas esse pastor é de onde? Não sei de onde que ele é, não. Mas esse pastor, ele é tanta bênção que ele adivinha até o nome da sua identidade. Falei, manda prender ele. Porque se ele adivinha o nome da identidade, ele é ladrão. Porque se ele adivinha o nome da minha identidade, vai adivinhar o nome da minha conta. Vai adivinhar a minha conta e minha senha lá no banco, vai tirar meu dinheiro tudo. Né? Eu respondi dessa forma para a Juliana. Falei para ela, Juliana, não pode ser assim, Juliana. Mas esse pastor estava em todas as igrejas, irmãos. Preste atenção nisso. E esse homem chegou na nossa igreja sem ser convidado. Estava lá na porta os recepcionistas, os porteiros. Ele passou pelos porteiros e não sentou nos bancos, não. Eu estava lá à frente orando, porque é de costume das nossas igrejas de ajoelhar, orar de joelho antes do culto. Eu estava lá no culto, ajoelhado, orando. E aquele pastor entrou tão rápido dentro da igreja, que quando o recepcionista chegou até a mim para falar que o pastor estava lá, ele já estava do meu lado, de tão rápido que ele foi. Eu falei, não, deixa ele. E continuei orando. E ele cutucava em mim e perguntava assim, se eu era o dirigente da igreja. Eu falei, não, estou guardando o dirigente. Mas naquela noite eu era o dirigente, porque era um culto onde eu seria o dirigente naquela noite. Mas não deixei levar pelo impulso, não. E quando ele chegou olhando para mim toda hora, eu desconcertado ali com ele, ele falou, olha, eu vim cá pregar aqui hoje. Aí logo eu liguei uma coisa com a outra e falei, esse pastor é o tal pastor que está pregando na região. Eu desci imediatamente lá na secretaria, de lá liguei para o pastor regional. Falei com ele, pastor Davi, tem um homem aqui que diz que vai pregar aqui hoje. O que eu faço? Ele falou, se ele vai pregar, deixa ele pregar. Ué. Rapaz, mas foi a última coisa que eu pensei na minha vida, viu? Aquele homem, na hora da mensagem, ele pediu para os auxiliares pegarem as toalhas da mesa e fazer um saco. E pediu para todo mundo recolher dinheiro de oferta. E ele começou a falar umas coisas doidas lá. E pegou o dinheiro e colocou dentro da bolsa. Não deixou nem os tesoureiros contar o dinheiro. A oferta foi dele. Mas ele convidou as pessoas para voltar na terça-feira, que ele viria de novo e podia trazer as pessoas deficientes, paralíticos, né? Doentes, que ia sair de lá andando. Naquela terça-feira que ele convocou, eu pedi para o pastor, liguei para o pastor Davi e falei para ele, o senhor vem para cá. Mas nisso, o pastor Davi, que não era bobo nada, ligou para o pastor Zé Reginaldo e perguntou ao pastor Zé Reginaldo se era realmente conhecido dele. Ele falou que nunca tinha visto e nunca ouviu falar nele. Não lembro mais o nome do pastor, não. Se o irmão Geraldo lembrar aí, pode ligar para cá ou mandar uma mensagem aqui. Vê se lembra o nome desse pastor, que eu não lembro do nome dele, não. E o pastor Davi foi para lá, me chamou lá na secretaria e falou, ele vai vir, só que ele não vai pregar, não. Rapaz, eu fiquei meio acumulado com aquilo. Ele chegou e já queria pregar, eu falei, você não vai pregar, não. O pastor Davi chamou ele lá e deu nele uma chamada, e ele saiu brigando com o pastor Davi. Brigando com o pastor. A igreja estava lotada, porque as pessoas foram convocadas para ouvir o tal falso profeta. Mas aí o pastor Davi deu a palavra e Deus abençoou da mesma forma, porque Deus é o mesmo. Porque Deus não deixa se enganar, viu? Ele sumiu, nunca mais ouvi falar nesse tal pastor, que eu não sei nem mais o nome dele. Graças a Deus por isso. Então, como nós devemos conhecer o legítimo profeta ou o legítimo mensageiro de Deus na nossa igreja? Bem, a palavra de Deus adverte
que haverá entre nós, não é entre os povos aí do mundo, não, gente, é entre nós, os cristãos, na nossa própria igreja, falsos profetas. Leia depois aí, em segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. E leia também Atos 20 e 30. Apesar da aparência de piedade, né, não passam de agentes de Satanás. Às vezes o profeta chega no nosso meio, pessoa que quer profetizar, que quer pregar, que quer ensinar, que quer falar, mas não passam de agente de Satanás ou distribuidor de obra satânica. Mas você vai dizer para mim assim, mas você tem coragem de dizer dessa forma, de julgar um profeta? Não. Não, nós julgamos a profecia e não o profeta. Se a profecia é de Deus ou não. Conforme nós entendemos, existem por aí vários programas que estão sendo transmitidos aí através do TikTok, através do Facebook, através do YouTube, pessoas dizendo ser profetas, dizendo ser pastores, dizendo ser pregador do evangelho, ensinador da Bíblia, até mesmo o contrário da Bíblia. Eu vi uma chamada um dia desse, dizendo assim, de Jesus não é Deus. Esse título, dado nas mídias sociais, traz pessoas à curiosidade de estar vendo o vídeo para gerar financeiramente para quem criou, o criador daquele vídeo. Porque você dizer que Jesus não é Deus é uma falsa palavra. O Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma pessoa. São as três pessoas da Santíssima Trindade, que nós cremos na Trindade, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. São pessoas distintas. São pessoas distintas. Então, essas pessoas são mensageiros de Satanás. A sua missão é corromper a fé daqueles que acreditam, aquelas pessoas que são salvas, e destruir a unidade da igreja. Esses profetas não querem que a igreja cresça, não querem que os irmãos cresçam espiritualmente. Por quê? Porque eles trazem mensagens ocultas dentro da igreja. Eles trazem coisas, aquele negócio, isso não tem problema, isso não tem nada a ver, isso pode, isso aí é coisa do homem, isso aí é doutrina humana, isso aí é história para boi dormir, mas não querem acreditar no santo evangelho, no evangelho que transforma a pessoa. O evangelho que transforma a pessoa. Hoje nós vemos pessoas, hoje é difícil se identificar um crente na rua. Antigamente não, antigamente você via uma pessoa na rua, você falava que a pessoa ali é crente, que a pessoa ali é evangélica. Porque existia uma forma diferente de vestir, existia uma forma diferente da pessoa até mesmo andar, da forma de agir, da forma de conversar, da forma de olhar para as pessoas. Era diferente. Hoje não tem nada disso mais, hoje está tudo assim, você olha, você é crente, você é evangélico, não parece. Antigamente você dizia assim, olha, você não parece que é do mundo, porque você parece, tem até semblante de crente. Esses são os falsos profetas, esses são os falsos ensinadores. Pessoas hoje também estão usando como da palavra de Deus para angariar verbas para o seu próprio sustento, porque não quer trabalhar na empresa, quer somente viver do evangelho. Olha, aqueles que são chamados para pregar o evangelho, para ir em todo mundo e pregar o evangelho, essas pessoas são chamadas e são enviadas, essas pessoas têm que manter-se com o salário da igreja. Mas aquelas pessoas que podem dirigir a igreja, que podem manter ali o trabalho na igreja, sem depender do financeiro da igreja, ótimo. Porque tem pessoas abrindo qualquer um botequim, aí nas esquinas, ele tem uma loja aberta, vai lá e compra meia dúzia de cadeira e coloca lá, coloca uma caixinha de som, um microfone e já é pastor. Mas quem
disse para ele que ele é pastor. Ah, mas não precisa do homem consagrar outro homem, quem consagra é Deus. Deixa eu falar para você. A primeira coisa, você tem que ser chamado. A segunda coisa é ser escolhido. E depois, você ser enviado. Mas Deus chama uma pessoa que não é capacitada. E capacita ele e envia. Porque essa pessoa que é enviada, quando ele é capacitado por Deus, ele não vai quebrar a cara. Ele não vai falar da falso testemunho. Ele não vai pregar palavras vãs. Porque ele é chamado por Deus e é guiado pelo Espírito Santo. Então, como identificar essas pessoas e como saber se essas pessoas estão em nosso meio? Como saber se essas pessoas estão ali sentadas no púlpito junto com os pastores, sentadas no meio da igreja, cooperando na obra de Deus? Então vamos lá. Primeira coisa que você vai fazer da letra A do nosso estudo aí é o discernimento do caráter da pessoa. O caráter é o conjunto de qualidade ou má qualidade de um indivíduo, que determina a conduta com a relação com Deus. Esse é o caráter do homem para com Deus. Tem um estudo na teologia que se fala do caráter de Deus e o caráter do homem. Então você pode procurar e você vai encontrar, né? A conduta e a relação com Deus do homem cristão, do verdadeiro cristão, nós temos que saber discernir se aquela pessoa está em comunhão com a igreja e em comunhão com Deus. Se aquela pessoa está pregando um evangelho sadio ou um evangelho doente. Bem, se ele mostra a si mesmo ou mostra-se para o próximo, ou ele apresenta a sua grandeza, ou ele se coloca bem pequeno para que ele aproxima do próximo. Né? Então, é uma das formas do discernimento aí. O caráter de uma pessoa não apenas define quem ela é, mas também descreve seu estado moral e distingue das demais de seu grupo. Acabei de falar agora. Você olha para a pessoa e diz, aquela pessoa ali, ela é cristã. Aquela pessoa ali é uma pessoa que conhece a palavra de Deus e que obedece a palavra de Deus, que é o mais importante. Viu? Provérbios capítulo 11, versículo 17, você pode conferir. E o traço distintivo de uma pessoa, ela é a sua marca. Eu vou distinguir uma pessoa, vou olhar para aquela pessoa e ver que aquela pessoa tem um brilho, ela tem uma coisa diferente. Ela tem uma coisa diferente. Não nos preocupamos com os sinais, prodígios, maravilhas que alguém venha fazer, mas sim com a presença do caráter cristão na sua vida. Às vezes você chama aquela pessoa que está pregando, que está fazendo um reboliço, está fazendo fogo cair dentro da igreja, está fazendo a pessoa saltitar dentro da igreja, pisar na ponta do pé, na ponta do calcanhar, sair andando de joelho no chão, batendo com a cabeça no chão. Você fala, esse pregador aí é pregador de fogo. Mas deixa eu dizer para você, muitas vezes essa pessoa aí, ela está com uma falsidade com Deus tão grande, uma falsidade com a igreja tão grande, que está apenas levando as pessoas para si e não para Deus. Uma mulher, ela dizia que ela queria ser uma profetisa na igreja. Ela queria profetizar, ela queria pregar, ela queria fazer de tudo. Já contei aqui, mas vou contar novamente. E essa mulher, então, ficou ali pregando, ela fazia um reboliço na igreja, mas trocou o pastor daquela igreja. E aquela mulher sumiu da igreja. Veio um pastor visitante para pregar naquela igreja à noite. E o pastor local disse para ele, pastor, vamos na casa da irmã Maria. A irmã Maria está sumida, ela, o esposo dela. Uma mulher que vinha aqui, era uma profetisa aqui na igreja, pregava, profetizava. O marido dela era auxiliar na igreja, mas estão sumidos, tem bastante tempo que não vem na igreja, não consegue. Chega lá, chama, ninguém atende. Vamos comigo fazer uma visita? O pastor disse que estava com uma fome. Depois da escola dominical, ele foi para lá fazer a visita na casa da irmã Maria. Quando chegou na casa da irmã Maria,
A casa dela estava virada de perna para cima, toda bagunçada. Ele tinha que escolher o lugar de pisar, porque de tanta bagunça, para não pisar em vasilha no chão, e comida jogada no chão, vassoura caída no chão fora, a cama toda bagunçada, o sofá com vasilha de comida em cima do sofá, e a irmã Maria sentada no sofá, olhando para o nada. Aquele pastor chegou e olhou na cara dela e falou, misericórdia. Conversava com ela, a irmã Maria só rodava os olhos, mais nada. Ele tornava a conversar com ela, ela só rodava os olhos, mais nada, não falava, só babando. E de repente o esposo dela chegou todo barbudo, cabeludo, com roupa toda rasgada, fedendo sujeira. O pastor falou, vai irmão, olha que situação que está os nossos obreiros. Aquele pastor chegou perto daquela irmã, vamos cantar um louvor. Está calado por nada. Deus então chamou ele lá fora da voz de Deus e Deus falou com ele. Ele voltou imediato e mandou o pastor, não vou orar mais para a senhora, com Deus. Cantamos para a senhora e a senhora está aí parada, a senhora vai resolver com Deus. As costas aquela irmã caiu em lágrimas e bateu de joelho no chão pedindo perdão. Ela disse, eu queria da igreja, eu queria ser uma mensageira, eu queria fazer tudo da igreja, da profecia, a família e a minha saúde. Virei uma grande profetisa, mas quando ele me botou nessa enfermidade. Mas nesse momento, pastor, eu não quero mais ser profetisa, eu não quero obreira de valor. Orou por ela e foi embora para a igreja, dela de volta para a igreja, mas porque o diabo usava ela. Então tem que ter muito cuidado. Às vezes o profeta está falando em línguas, mas aquela mensagem vem de Deus, e sim a profecia. Mais um prodígio. Nós devemos procurar estão na sua vida. Não alguém está usando. As irmãs começam a olhar, olha como aquela irmã, olha o sapato dela. Não devemos preocupar com isso, viu, irmã? A irmã dá as suas vestes, nós vamos falar, não trazer problema mais eu como carne. Então, sua irmã não vai com essa roupa, vai com uma roupa, outra roupa, vai com sapatinho, rasteirinha, por que você está vestindo, né? Do caráter cristão na sua vida. O caráter do autêntico cristão está lá em Gálatas, no capítulo 5, 22. Falando do fruto do Espírito, falando do fruto da vida, a mensagem devemos discernir também, observando esses frutos. Os frutos dos falsos pregadores em... A primeira coisa que nós devemos observar é só que o evangelho genuíno, o evangelho verdadeiro, e por falar de ensinamento. Tem muitas igrejas que não têm ensinamento nas suas igrejas, esse é o valor da palavra de Deus. É crente, está lá, e produzir fruto seria lançado, né? Seria lançado fora, ou queimado, está lá em Mateus, a palavra. E os falsos profetas estão por aí, até mesmo mudando entendendo a Bíblia da forma deles. Até que ponto a pessoa se baseia nas vezes que prega, mas não prega. Eu fico horrorizado de ver a igreja ou ensinando sem mencionar nem fala em riqueza, fala em caia, mas não fala da salvação da alma, só fala das coisas. Se eles pregam, é fácil. Eu não falo de que a igreja que prega, ela manda, não tem medo de pregar. Que é uma igreja que deixa de lado. Que o apóstolo seja o evangelho da salvação, seja nada. Porque tem que ser baseado no ponto fundamental para que você e essa pessoa creia plenamente inspirada por Deus. Não tenha medo de. Você não pode falar sobre se a Bíblia fala casamento homossexual, a Bíblia, eu não posso ser condenado porque estou falando que eu não aceito casamento homossexual. Não aceito esse caso, não aceito. E se a Bíblia fala que não pode, eu não tenho vergonha. Eu estou falando mentira? É a Bíblia. A Bíblia, rasga a Bíblia e fica só com a consciência. Concorda com falar comigo que eu devo fazer um casamento homossexual? Não faço. Ah, mas um casal, a lei brasileira. E nós vamos falar sobre isso na semana que vem. É pesado, mas eu vou falar. Não vou falar mais nada. Né?
Pode processar, não tem problema não. Pode abrir. Eu vou lá e respondo todos eles. Porque eu levo a Bíblia como testemunho. Aqui, excelência, o senhor estuda. Não estou falando nada aqui de mim mesmo, não. Estou falando que a Bíblia está escrita. Se eu falo que a Bíblia está escrita, eu não estou. Às vezes eu falo até demais, né? As escrituras não tenham medo de pregar dinheiro arrecadado, né? Com integridade, tá? A sua luz e aluguel para pagar. O profeta, ele tem que saber administrar a entrada no carro, que o andar de carro não é também ensinamento para obreiros. Vocês podem nos pedir essa apostila através do WhatsApp. Você pode pedir essa apostila e nós encaminhamos para você. Essa apostila é sobre os falsos profetas. Tá? Amanhã vamos dar continuidade aqui a esse comentário sobre os falsos profetas. O estudo é longo, mas vai ficar aí para você. Lá no YouTube, já daqui a pouquinho, terminou o programa, daqui a pouco está disponível para você lá no YouTube, no canal TV Top Minas Web. Beleza? Amanhã estaremos de volta a partir das 18h30 com mais um programa Luz e Vida aqui na sua TV Top Minas e também no www.topminas3.com.br. Nosso muito obrigado, boa noite, Deus abençoe você e toda a sua família. Até amanhã, se Deus quiser, porque graças a Ele a vida continua.